galera, tudo certo? Bora começar mais uma revisão? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre lesão renal aguda. Um tema que pode cair na tua prova, costuma cair bastante aqui nas instituições de São Paulo, na verdade, e cai com níveis de complexidade bastante diversos. Desde uma questão extremamente decoreba, assim, para tu saber como dar o diagnóstico de lesão renal aguda, até uma questão bastante trabalhada, com caso clínico mais extenso, ou mostrando alguns achados laboratoriais para você identificar a causa dessa lesão renal aguda. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Ana, eu sou médica, sou formada pela Universidade Federal de Santa Catarina e fiz minha residência de clínica médica aqui na USP São Paulo. Hoje sou professora de clínica aqui na Medway, beleza? A gente está aqui sempre trazendo muito conteúdo voltado para a prova de residência médica. Nosso objetivo é melhorar a assistência médica no Brasil e para isso a gente está começando ajudando um pouquinho você a realizar seu sonho, a entrar na sua residência tão desejada, beleza? Se o seu sonho é fazer residência aqui em São Paulo, a gente vai estar revisando vários conteúdos aqui no YouTube semanalmente e preste atenção sempre nos guias estatísticos que a gente coloca aqui embaixo também. Eles são bastante importantes para direcionar teu estudo mesmo, para saber o que revisar nessa reta final, ajuda bastante, tá? Bora começar. Vamos falar um pouquinho de IRA. Para falar de IRA, primeiro a gente tem que falar de funções renais. O que o meu rim faz? O rim é responsável pela regulação dos eletrólitos e da água. É ele que mantém a homeostase de eletrólitos como potássio, H+, e da água, que tem muita relação com o metabolismo do sódio, o metabolismo da água. Enfim, além disso, o meu parênquima renal ele também vai ser responsável pela produção de determinados hormônios, como a renina, a eritropoetina. A renina não é bem no parênquima renal, né, na mácula densa, mas tudo bem, vai ser responsável pela produção de alguns hormônios e também pela ativação da vitamina D. A gente ingere vitamina D inativa e é o rim que faz essa ativação. Qual é o outro ponto importante do rim? O rim também é responsável por eliminar algumas escórias nitrogenadas, que a gente acaba avaliando no sangue como a ureia, mas não é só ela. Existem muitas outras. A gente dosa a ureia e a creatinina, mas existem muitas outras escórias que são eliminadas pelo rim no nosso organismo. Show? Pensando no que o meu rim faz, eu sei que na insuficiência renal eu vou ter alterações compatíveis com essas funções. Então, na minha insuficiência renal, eu começo a ter um acúmulo de volume, porque eu não tenho um equilíbrio homeostático da quantidade de água dentro do meu organismo. Eu começo a ter o acúmulo de alguns eletrólitos, principalmente potássio e ácidos, como o H+, mas eu também tenho retenção de fósforo, por exemplo. Isso é bastante marcante no meu mecanismo de doença, tanto no quadro agudo quanto no quadro crônico. Além disso, eu também tenho aumento dos níveis das escórias nitrogenadas de ureia, creatinina, que são os que a gente dosa mais habitualmente, porque o meu rim está disfuncionante. A característica principal é que tanto o acúmulo de volume, potássio, eletrólitos de maneira geral, e o acúmulo de escórias nitrogenadas, ele é mais exuberante, mais marcado no quadro de lesão renal aguda, apesar de também acontecer de maneira mais progressiva na doença renal crônica. Diferente das situações que a gente está diante de uma fibrose de parênquima renal, ou seja, de uma doença renal crônica com destruição de glomérulos, com tubulopatia, enfim, uma lesão renal intrínseca. Isso vai culminar com deficiências hormonais, com deficiência de vitamina D, que pode se manifestar como uma distrofia óssea, né? Com uma doença mineral óssea relacionada à disfunção renal. Eu vou ter deficiência de eritropoetina, que o paciente pode se manifestar como anemia de doença crônica. Tudo isso é muito mais compatível com o quadro renal crônico, porque na injúria renal aguda eu não tive tempo de ter esse tipo de lesão. Hoje a gente vai discutir um pouquinho de insuficiência renal aguda. Qual é a definição? A insuficiência renal aguda é uma queda abrupta, então estava tudo bem, e de repente a função renal do meu paciente está diminuindo. Essa queda acontece de horas a dias. Com isso, eu tenho um acúmulo de escórias nitrogenadas, acúmulo de eletrólitos, como o potássio e o hidrogênio principalmente, e eu posso ter ou não uma oligúria, ou seja, eu posso ter uma disfunção renal com aumento das escórias nitrogenadas, ou eu posso ter uma alteração de débito urinário. A KDIGO define a minha injúria renal aguda como a presença de um aumento da creatinina maior ou igual a 0,3 em 48 horas, ou um aumento maior que 1,5 vezes a creatinina basal do meu paciente em 7 dias, ou um volume urinário menor que 0,5 ml por quilo-hora
por 6 horas. Ou avalio a função renal através de exames laboratoriais, ou avalio o débito urinário. E por que isso é muito importante? Eu tenho que lembrar lá que apesar da creatinina não ser muito precisa, ela demora, no meu paciente com injúria renal aguda, ela demora cerca de 48 horas para de fato registrar o que está acontecendo com ele. E pequenas alterações, quando o meu paciente tem um rim bonitinho, pequenas alterações da creatinina refletem perdas significativas da taxa de filtração glomerular, diferente daquele paciente que já tem o rim destruído. E aí ele pode aumentar a create, por exemplo, de 3 para 5, e isso às vezes tem uma perda de filtração glomerular menor do que aumentar a create de 1 para 1,5, por exemplo, tá? A insuficiência renal, ela também pode ser classificada pela KDIGO, e isso leva em consideração as antigas classificações de Riffel e Akin, mas a gente usa mais o KDIGO mesmo. Ela vai ser classificada em 3 estágios, que habitualmente a gente não precisa saber para a prova, mas vai que, né? Basta a gente memorizar o estágio 1 e o estágio 3, porque o estágio 2 está ali no meio do caminho, basicamente isso. Então, no estágio 1, eu tenho um aumento da create de 1,5 a 1,9 vezes o basal, ou um aumento maior que 0,3 da creatinina do meu paciente. Os mesmos critérios definidores, né? Ou um débito urinário menor que 0,5 ml por quilo-hora por 6 a 12 horas. No estágio 2, a gente vai ter uma create de 2 a 2,9 vezes o basal, ou um débito urinário menor do que 0,5 ml quilo-hora por pelo menos 12 horas. E no estágio 3, eu tenho uma create maior que 3 vezes o valor basal, ou um aumento da creatinina acima de 4, independente de quanto era a creatinina antes, tá? 4,1, tá feio o negócio. Ou aqueles pacientes que a gente indicou a terapia de substituição renal. Vamos supor que a gente indicou a terapia por outro motivo, por um distúrbio hidroeletrolítico refratário, por exemplo, que eu nem olhei a creatinina ainda. Independente da create dele, mesmo que ela venha normal no primeiro momento, ele já está no estágio 3. E naqueles pacientes menores de 18 anos, a taxa de filtração glomerular considerada vai ser menor do que 35 também, para definir como no estágio 3. Ou eu posso também avaliar o débito urinário, e é um débito urinário bem baixinho, a presença de uma anúria por mais de 12 horas, ou um débito urinário menor que 0,3 ml quilo-hora por mais de 24 horas. Beleza? Classifiquei a minha injúria renal aguda, eu preciso saber, e aí aqui é o ponto principal da tua prova, por que ela está acontecendo. Didaticamente, a gente divide a minha injúria renal aguda em 3 tipos. Ela pode acontecer pré-renal, então nos vasos que chegam até o meu rim. Ela pode ser uma destruição renal, uma doença intrínseca do rim, ou pós-renal, uma obstrução a partir dos cálices renais, a partir da pelve renal. Pode acontecer a nível de ureter, a nível de bexiga, a nível de uretra, enfim, qualquer ponto de obstrução. O que eu preciso saber, grosseiramente? A minha injúria renal aguda pré-renal, ela é definida por uma hipoperfusão renal. Essa hipoperfusão renal, ela pode acontecer por uma ausência de fluxo sanguíneo real mesmo. Então, contexto de hipovolemia, de choque hemorrágico, de desidratação, por exemplo, mas pode acontecer simplesmente por uma redução do volume circulante efetivo, naqueles pacientes que estão chocados, por exemplo, que o volume de sangue não chega adequadamente no meu rim. O tratamento dessa condição vai ser dar volume ou mexer no volume circulante efetivo, se o problema não for volume. Às vezes o meu paciente está lá nasarcado, com insuficiência cardíaca, por exemplo, mas está com choque cardiogênico, o sangue não está chegando no teu rim, o problema é a falta de volume circulante dentro do vaso mesmo, volume circulante efetivo. Então a gente tem que usar o inotrópico positivo, aldobutamina, por exemplo, tá? Uma droga vasoativa. Eu não vou simplesmente dar mais líquido para ele encharcar mais esse meu doente. Do outro lado, eu tenho uma doença renal intrínseca. A doença renal intrínseca, ou a lesão renal aguda por causa renal, ela pode acontecer por uma destruição em inúmeras topografias. Pode acontecer nos túbulos renais, pode acontecer nos glomérulos. Os mais clássicos que a gente tem é a NTA e a ANIA. A NTA, necrose tubular aguda, ela pode acontecer tanto por uso de algumas medicações, mas o mais clássico mesmo é uma injúria pré-renal que evoluiu com tanto tempo de isquemia até que culminou com o surgimento de uma NTA, de uma lesão intrínseca. A diferença é que na pré-renal meu paciente vai responder a volume e quando já tem uma lesão intrínseca por isquemia, por baixo fluxo, ele não vai mais responder. O tratamento nessas condições vai ser de suporte.
não tem muito o que eu fazer específico. Algumas vezes o meu próprio parênquima consegue recuperar a função renal e vai ficar tudo bem, e às vezes não. Então a gente precisa garantir esse suporte e tentar reverter a causa, suspender o remédio, por exemplo, se foi uma causa nefrotóxica, enfim, buscar as causas adjacentes a isso. E se eu tenho uma obstrução pós-renal, a gente tem que considerar, se eu tenho uma IRA pós-renal, a minha principal hipótese diagnóstica é uma obstrução. E essa obstrução, ela pode ser grosseira, pela presença de um cálculo, uma hiperplasia prostática benigna, uma neoplasia de pelve, por exemplo, neoplasia de colo uterino atingindo os paramétricos, ou mesmo uma necrose de papila. Eu posso ter outros tipos de obstrução, menores, mais discretas, tá? E o meu objetivo vai ser sempre desobstruir esse rim. Então, considerar a passagem de uma sonda, se for um HPB, por exemplo, um catéter duplo J, se a obstrução for mais alta, se meu paciente tiver um cálculo em ureter, para conseguir melhorar a função desse rim. Show? Vamos discutir um pouquinho cada uma delas pela fisiopatologia. Primeiro de tudo, na injúria pré-renal, eu tenho uma redução do meu volume circulante efetivo, como a gente já falou. Isso faz com que eu tenha uma perfusão inadequada dos rins e os rins sentem como se o meu organismo tivesse chocado. Independente de ele estar realmente chocado ou de ser só dificuldade de um volume circulante efetivo mesmo, um volume intravascular funcional, o meu rim percebe, opa, esse paciente está chocado, eu vou reter tudo o que eu posso. Ele começa a concentrar a urina, começa a reter sódio, começa a reter escórias nitrogenadas, retém inclusive substâncias tóxicas, porque ele quer reter o máximo possível e retendo essas substâncias, ele acredita que ele vai conseguir reter água junto. Esse é o mecanismo por trás da injúria pré-renal. E o que causa essa redução do volume circulante efetivo? Muitas coisas. Na tua prova pode aparecer um contexto de hipovolemia. Pode ser um paciente que está sangrando com choque hemorrágico, pode ser um paciente que recém fez uma colonoscopia, por exemplo, e aí teve perda por conta do preparo mesmo, ele desidratou. Pode ser um paciente que está com muita diarreia, um vozinho que não consegue beber água. Mas eu posso ter também redução de volume circulante efetivo, mesmo em pacientes que são mais hipervolêmicos, como a insuficiência cardíaca, pacientes com cirrose, pacientes com síndrome nefrótica também um pouco menos frequente, porque tem um mecanismo intrínseco associado, né? Mas lembra que é uma classificação didática, não significa que elas não possam estar associadas. Pacientes com quadro séptico também podem ter uma vasodilatação sistêmica e isso corroborar com a redução do volume circulante efetivo. Show? Beleza. Pensei nisso, qual vai ser o meu tratamento na IRA pré-renal? Eu vou repor o volume desse doente ou vou considerar restabelecer a minha circulação efetiva. Como assim? Se o meu paciente está hipovolêmico, eu vou dar volume. Se ele não tem hipovolemia, eu vou aumentar o volume circulante efetivo fazendo uso de inotrópicos ou de vasoconstritores. E o meu objetivo de fazer isso é porque se esse paciente ficar com hipoperfusão prolongada, ele vai evoluir com uma IRA intrínseca, com lesão de túbulos mesmo, um NTA. E qual a fisiopatologia da IRA intrínseca? Depende, pode ser múltiplas causas, isquemia, uso de substâncias nefrotóxicas que podem atuar em diversos mecanismos diferentes ou progressão de uma IRA pré-renal. O resultado é que essa isquemia cursa com uma necrose tubular aguda ou uma doença renal intrínseca, o parênquima renal, que não consegue funcionar mesmo. Na prática, o mais importante na prática e na tua prova também vai ser diferenciar. Quando o meu paciente está com injúria renal aguda porque o volume circulante efetivo está baixo, ou seja, pré-renal, e quando passou daquele estágio de volume circulante efetivo baixo e já está tendo necrose com NTA, IRA renal. E aí a gente surge com aquela tabela que dá o medo do desgrama de olhar, só de pensar. Mas eu não quero que vocês decorem nada disso. O objetivo maior não é se atentar aos níveis em si, porque os cortes podem variar, tem banca que coloca maior que 40, menor que 40, por exemplo. O importante é conseguir raciocinar. Então pensa lá, o paciente com IRA pré-renal, ele está querendo reter tudo, ele está ávido por eletrólitos, ele quer reter eletrólitos e junto reter água. Com isso, ele tem um sódio urinário baixo, menor que 20, menor que 40, porque ele não quer deixar, não quer perder sódio, e ele tem essa capacidade de concentrar a urina. Da mesma forma, ele tem uma fração de excreção de sódio também baixa, assim como uma fração de excreção
da ureia. Ele tem uma urina concentrada, com osmolaridade aumentada, porque ele está retendo maior quantidade de água que ele pode. Diferente do paciente com NTA, que tem uma destruição e por conta disso ele já não consegue mais ser ávido por esses eletrólitos, ávido por essa água. E nem adiantaria, já que o problema não está relacionado a isso. Na NTA, o que a gente tem? A gente tem um paciente que não consegue concentrar a urina, então a urina não é mais concentrada. Ele tem um sódio urinário acima de 40, uma fração de ureia ou uma fração de excreção de sódio também mais aumentadas, maior do que 1. E o outro achado que a banca pode trazer também é a presença de cilindros. Na síndrome pré-renal, eu tenho cilindros hialinos benignos, enquanto na NTA, o paciente pode se apresentar com cilindros granulosos, mostrando a agressão, a destruição desses túbulos. Show? Calma lá. Existem algumas situações em que eu posso ter uma síndrome pré-renal, mas com a fração excretória de sódio aumentado. São situações em que eu estou ativamente promovendo essa excreção aumentada de sódio, como no uso de diuréticos ou no insuficiência adrenal, na nefropatia perdedora de sal. Em contrapartida, eu também tenho situações em que a fração de excreção de sódio está baixa, mas não é uma síndrome pré-renal. Quando isso está acontecendo? Quando eu tenho algumas obstruções. Então, o sódio não consegue chegar na urina, mesmo que não seja o meu rim que esteja concentrando essa urina. Isso pode acontecer em obstruções mais específicas, então como o uso de contraste ou uma rabdomiólise. Geralmente a prova não explora isso. Quando ela trata de uso de contraste ou de rabdomiólise, por exemplo, ela põe um quadro muito mais clássico, com mioglobinúria, com dor muscular, com outros achados. Mas, a título de curiosidade, principalmente quem for fazer uma prova mais decoreba, é bom ter isso em mente. Beleza? Por fim, a gente tem a ira pós-renal. Na ira pós-renal, eu tenho uma obstrução em qualquer parte do meu trato urinário, pode ser na pelve, pode ser na bexiga, pode ser na uretra. Isso aumenta a pressão intertubular e causa uma diminuição da taxa de filtração glomerular, por consequência. O resultado, se continuar assim por muito tempo, por exemplo, uma bexiga neurogênica, o paciente pode sim desenvolver uma doença renal crônica por conta disso. Mas eu posso ter uma obstrução aguda, causando hidronefrose, dilatação dessa pelve, dor local, eventualmente até um ureter mais palpável, mas isso é menos frequente. Show? Beleza. E qual é a manifestação clínica do meu paciente com ira? Independente da causa, porque, por exemplo, eu estou suspeitando de uma pós-renal, eu posso ter a palpação de um bexigoma, eu posso ter a hidronefrose, posso fazer um ultrassom de rins e vias urinárias e ver essa dilatação. Mas a gente precisa saber reconhecer as manifestações clínicas independente disso. Primeiro de tudo, esse paciente se apresenta com uma elevação das escórias nitrogenadas, classicamente ureia e creatinina, que é o que a gente vai dosar. Ele pode ter também uma diminuição do débito urinário, ele pode ter, não é um critério obrigatório, mas geralmente ele se apresenta com oligoanúria. E com evolução para um quadro mais grave, ele pode apresentar alguns sintomas urêmicos, ou seja, de acúmulo de escórias nitrogenadas, não só a ureia, mas o que a gente dosa é a ureia. Essa síndrome urêmica ela vai ser caracterizada por sintomas bastante inespecíficos, como anorexia, fadiga, bastante náusea, vômito, prurido por impregnação em pele também, mas vai nos chamar mais atenção as manifestações, os sintomas urêmicos de gravidade. São basicamente dois: a presença de encefalopatia urêmica e a presença de pericardite, uma ausculta com atrito pericárdico urêmico também. Encefalopatia vai ser praticamente indistinguível da encefalopatia hepática, a não ser pela história clínica. Justo? Sangramentos graves também podem significar uma síndrome urêmica cursando com disfunção, com coagulopatia, com disfunção plaquetária. Então é importante a gente intervir também, mas os principais achados de gravidade vão ser a encefalopatia hepática e a pericardite urêmica. Por que isso tudo é importante? Porque esses sintomas, classicamente, eles só aparecem quando a taxa de filtração glomerular do meu paciente está muito baixa, está abaixo de 10, abaixo de 15. Quando isso não está acontecendo, geralmente eu posso ter outras manifestações, como uma redução da diurese, como a redução da diurese vai culminar com uma sobrecarga volêmica, então meu paciente pode estar congesto, com edema periférico ou edema agudo de pulmão. Meu paciente pode ter uma urina mais concentrada, então uma urina mais escurecida, e é o clássico ele se apresentar com alterações metabólicas. E o distúrbio hidroeletrolítico mais esperado no injúria renal aguda é acúmulo de H+, e acúmulo de potássio, então eu espero ter uma
acidose metabólica hipercalêmica. Ana, pode acontecer uma acidose metabólica hipocalêmica? Pode, mas aí a gente tem que prestar muita atenção, porque são casos específicos que podem cair na tua prova. Os principais, uso de anfotericina B, de aminoglicosídeo, leptospirose e uma nefroesclerose hipertensiva maligna, são causas de injúria renal aguda com acidose, mas hipocalemia. O clássico é encontrar hipercalemia e acidose. Beleza? Como é que a gente vai avaliar a função renal desse meu paciente? Geralmente a gente vai usar a ureia e creatinina, como eu já falei, mas eventualmente a gente pode usar outros exames além da ureia e creatinina, como a urina tipo 1. A urina tipo 1 ela vai ser importante para me ajudar a ver se eu tenho algum sedimento urinário, se eu tenho alguma célula na minha urina, se eu tenho leucócitos, se eu tenho hemácias. Vai ser importante para a gente identificar se a urina está concentrada ou não, qual a densidade, qual a osmolaridade dessa minha urina, tá? A gente pode pedir também uma gasometria venosa. Essa gasometria venosa vai ser importante para a gente estabelecer o diagnóstico de uma acidose metabólica de anion gap normal, porque aqui eu estou tendo perda de bicarbonato, né? Retenção de H+. Não está acontecendo por acúmulo de outros ácidos, como na cetoacidose diabética, beleza? Posso ter também, eu tenho que fazer, na verdade, a dosagem de eletrólitos e a gasometria também, porque esses vão ser indícios que vão me indicar uma necessidade de tratamento de urgência. Por exemplo, a relação proteína-creatinina na urina, ela pode me ajudar num contexto de descartar algumas causas. Por exemplo, eu não espero que num contexto de lesão renal aguda eu tenha uma proteinúria significativa acima de 1 grama, por exemplo. Isso pode estar acontecendo por glomerulopatias mais exuberantes, então a gente tem que investigar diagnósticos diferenciais. E por fim, a gente sempre tenta fazer também um exame de imagem, e a preferência é pela ultrassom de rins e vias urinárias, porque ele é bastante acessível, é um exame barato, apesar de ser examinador dependente, e o principal, ele nos ajuda a identificar causas obstrutivas, então desde um bexigoma até uma hidronefrose. Lembra que esse paciente ele pode estar com taxa de filtração glomerular tão baixinha que ele tem contraindicação ao uso de contraste, tá? Mas eu tenho que lembrar que eu posso ter ira pós-renal sem hidronefrose num contexto de fibrose retroperitoneal. Isso classicamente não é cobrado na tua prova, mas é importante saber essa curiosidade, esse detalhe, tá? E a dúvida que sempre fica é, mas meu paciente tem uma injúria renal aguda ou será que é uma doença renal crônica? Para ser doença renal crônica eu preciso de pelo menos 3 meses, mas eu não sei há quanto tempo meu paciente está assim. Alguns exames podem nos ajudar e sugerir mais o diagnóstico de DRC. Habitualmente a banca demonstra eles também quando ela quer te causar essa dúvida, tá? Então, por exemplo, o aumento do paratormônio sugere mais uma doença renal crônica por um hiperpara secundário. Uma presença de uma anemia normocrômica, normocítica, fala muito a favor de uma doença renal crônica por deficiência de eritropoetina e por outros mecanismos associados, até deficiência de ferro por microsangramentos intestinais, por exemplo. E a presença de rins de tamanho reduzido. Lembra que geralmente a doença renal crônica cursa com rins diminuídos. Existem algumas causas, como nefropatia por HIV, nefropatia diabética, doença renal policística, que pode ter rins, amiloidose, que pode ter rins aumentados, mas o clássico são rins de tamanho diminuído. A perda da diferenciação córtico-medular do rim também ajuda, no ultrassom, também ajuda a gente a pensar mais num contexto de doença renal crônica. Mas a presença de doença renal crônica não descarta uma agudização, porque ter uma doença renal crônica é fator de risco para injúria renal aguda. Show? Então vamos finalizar com o tratamento. O principal objetivo é que a gente resolva, que a gente consiga reverter as condições que estão causando aquela injúria renal aguda. Então, antes de mais nada, a gente vai querer excluir uma causa pós-renal. Primeiro, a gente vai solicitar um exame de imagem, geralmente ultrassom, porque dá para fazer a beira-leito, como a gente viu, vai demonstrar um bexigoma, vai demonstrar uma hidronefrose. Mas se o ultrassom não estiver disponível, a gente pode tentar uma sondagem vesical, por exemplo, para minimamente ver se tem urina dentro da bexiga. Obviamente, se a obstrução for mais acima, a gente não vai conseguir resolver com a sondagem, mas a sondagem pode ser diagnóstica e pode ser terapêutica também em alguns casos, tá? Descartei causa pré-renal, estou considerando a possibilidade de uma causa descartei causa pós-renal, perdão, estou considerando a possibilidade de uma causa pré-renal. A nossa recomendação é fazer reposição volêmica.
Porque eu acho que esse meu paciente está com volume circulante efetivo reduzido. Esse volume tem que ser feito com parcimônia naqueles pacientes que já têm uma tendência a ser anasarcados, como paciente com insuficiência cardíaca, ou pacientes cirróticos, ou pacientes com síndrome nefrótica, tá? Esses pacientes, às vezes, não tá faltando líquido, tá faltando efetividade, eficácia nesse volume circulante. Aí a gente pode ter que usar indotrópicos ou drogas vasoativas. Show? Descartei causas pré-renais e causas pós-renais que correspondem a mais de 80% dos casos das injúrias renais agudas. Aí sim, eu vou considerar uma causa intrínseca. Nesse caso, na maioria das vezes, o paciente vai evoluir espontaneamente. Ele tem uma evolução autolimitada e se resolve. Então, o meu tratamento vai ser mais de suporte. O que significa dar suporte para esse doente? Evitar droga nefrotóxica, manter esse paciente euvolêmico, não adianta eu hiperidratar quando eu já descartei uma causa pré-renal. E aqui tem uma coisa muito bacana, assim, um dos testes que é feito habitualmente, o teste com furo, para a gente conseguir diferenciar se é uma causa pré-renal ou uma causa renal, ele pode ser feito com furo 1 mg por quilo, o de 1 a 2 miligramas por quilo, e a gente observa a diurese do paciente nas próximas 2 horas. O fato dele apresentar uma diurese me sugere que ele tem menos risco de precisar de uma terapia de substituição renal na continuação do quadro clínico dele, tá? Não descarta totalmente, aqueles que não urinário também não significa que vão precisar de diálise, mas é um bom preditor nesse sentido, tá? Meu objetivo vai ser manter a euvolemia do meu doente. Com isso, se for preciso, se ele estiver hipervolêmico, eu vou fazer diurético, eu vou fazer furosemida, por exemplo, tá? Eu vou sempre medir o peso desse meu paciente e quantificar esse débito urinário para manter um balanço hídrico mais zerado. Eu vou observar também os distúrbios hidroeletrolíticos e corrigir sempre que for necessário. Então, se o meu paciente estiver no contexto de hipercalemia, tem que lembrar lá, faz eletro, vê se precisa de gluconato de cálcio, se não precisar, faz furo, faz outras medidas de excreção, faz medidas de shunt intracelular, como a solução polarizante, um beta-2 agonista, enfim, manejos para hipercalemia e manejos para acidose. Acidose nos pacientes com uma acidose metabólica de anion gap normal ou hiperclorêmica, a gente pode dar bicarbonato. Então, a gente dá solução bicarbonatada para esses pacientes, tá? Garantir o suporte, sempre garantir o suporte desse doente, e a gente considera que na maioria dos casos ele vai ter uma reversão desse quadro clínico, beleza? E se ele não tiver, o que eu faço? Eu considero uma terapia de substituição renal, nesse caso a preferência sobre a hemodiálise. E quando que a gente vai fazer a hemodiálise na injúria renal aguda? No contexto de urgência dialítica. O que é uma urgência dialítica? Presença de alterações refratárias, então hipercalemia refratária às medidas, hipervolemia refratária às medidas, ou acidose metabólica refratária às medidas, que principalmente se estiver trazendo algum problema para o meu doente, né? E a presença de sintomas urêmicos graves, então lembrar lá das alterações neurológicas, da encefalopatia, da encefalopatia renal, da encefalopatia urêmica, lembrar de sangramentos, principalmente sangramentos gastrointestinais, mas sangramentos importantes. Lembrar também da pericardite, fica atento ao achado de atrito pericárdico na tua questão, tá? Em geral, se o paciente não tem nenhuma urgência mais clara sobre tudo que está acontecendo, para quem que eu vou indicar essa diálise? Depende. Eles foram feitos... Frequentemente, na verdade, é feito estudos para ver se vale a pena dialisar precocemente esses doentes e não. E o que se viu até o momento, até no estudo que saiu ano passado, é que não faz muito sentido a diálise precoce, que fazer diálise precoce só aumenta o número de pacientes que acabam indo para diálise. Mas isso não é uma conclusão, é uma obviedade, né? Se eu faço precoce, eu tô pegando quem precisava e quem não precisava. Então, não faz sentido muito chegar a essa conclusão com o estudo. Mas existem casos em que eu posso precisar de uma diálise precoce em que vai ser benéfica para o meu paciente. Existem casos em que a diálise precoce não é benéfica, em que a gente pode segurar. Então, quando que eu vou saber? De maneira geral, especialmente pensando em prova para acesso direto, a gente vai considerar quando aquele paciente persiste com a IRA CADIGO 3, empeora a clínica e a gente acha que todo aquele quadro clínico pode ser condicionado ou pode ser melhorado, caso a gente indique diálise para esse paciente. Show, galera!
Ó, se você tá curtindo as aulas aqui, a gente tem mais de 40 aulas de cada instituição no nosso Intensivo São Paulo. A gente libera simulado inédito por instituição, então simulado USP São Paulo, USP Ribeirão, Unifesp, Unicamp, Santa Casa, vixe, tem um monte. E a gente também tem 2 cursos diferenciais, um curso diferencial em cirurgia, que é muito importante para quem quer se destacar nas provas aqui de São Paulo. A gente sabe que as provas estão ficando cada vez mais específicas. E a gente disponibiliza também um curso de imagens radiológicas caprichado, seja para fazer prova de primeira fase, seja para quem está pensando em prestar prova em instituições que vão ter segunda fase com prova de multimídia. Pode ser um diferencial muito importante na conquista da tua vaga, e as vagas para intensivo ainda estão abertas. Beleza? Beijão!